Dando boa tarde aí a todos e todas que estão aí fazendo parte dessa web reunião. Estou vendo aqui Itana, estou vendo Juliano, estou vendo a Senate. Juliano participou de algumas reuniões dialogadas presencialmente, demais colegas em respeito, né, à questão do distanciamento social não participaram, mas é importante esses diálogos aí, a gente prevalecer, ainda que seja via web, para maior esclarecimento, Branca. A opção de apresentar primeiro a comissão de governança foi justamente para ir alinhando algumas ideias, de modo a, quando for apresentado a toda a categoria, professores e professoras, chegar com um documento mais alinhado. Fazer umas considerações iniciais, né, sobre o trabalho. Na verdade, amigos e amigas, esse trabalho que envolve o organizador curricular merece alguns diálogos antes de ser apresentado, tá? O primeiro diálogo é o seguinte: o que é um organizador curricular? O organizador curricular nada mais é do que a transposição daquilo que foi escrito no referencial curricular. Ou seja, os conceitos presentes no organizador curricular precisam estar alinhados aos conceitos presentes no referencial curricular, de modo que o referencial dialogue com a organização do planejamento que envolve o organizador curricular e que o professor ou professora tenha clareza de como proceder o seu trabalho na prática, nessa transposição didática do documento para a sua organização do trabalho pedagógico, a aula, o planejamento, etc. Então, assim, mais importante que o organizador, tenho dito isso inúmeras vezes, inclusive em algumas lives, inclusive junto ao programa de reelaboração do referencial curricular, junto à equipe de Jabaquara, mais importante que o organizador é o referencial curricular. O organizador nada mais é do que uma estrutura que vai auxiliar a compreender o referencial. O que tem colocado aí muitas vezes o organizador em uma zona meio que de conflito com o próprio referencial, que alguns colegas de outros municípios, o próprio programa, algumas vertentes de pensamento, passou digamos assim, a superestimar o organizador. O que é isso? Colocou o organizador como papel central do processo. Isso é um equívoco. Primeiro, vamos trabalhar referencial curricular. Entender conceitos, entender por onde ele caminha, para depois pensar o organizador. Referencial, primeiro plano, organizador, segundo plano. Ok? Então, o organizador tem que ser algo muito tranquilo, que dialogue com o referencial curricular, apesar de algumas vertentes de pensamento, alguns colegas, inclusive apegados à prática, né, porque nossa tradição escolar é colocar em prática currículos em ação, currículos que já estavam prontos, né, como a BNCC, livro didático, os PCNs, e aí o apego à prática é uma coisa muito grande. Então, a pergunta do tipo, como é que eu faço isso? É muito presente no âmbito das gestões, da coordenação pedagógica, de quem está aí elaborando as políticas públicas. Então, colocou-se uma superestima no organizador curricular, mas entendemos que esse caminho é um caminho equivocado. O caminho correto é centrar atenção, centrar estudo, centrar esforço no referencial curricular. Esse é o primeiro passo, ok? Para a compreensão, para o entendimento do que é um organizador curricular. O segundo procedimento é o seguinte: o organizador curricular é praticamente impossível, gente, fechar um organizador que consiga fechar todas as arestas de dúvidas. Sabe por quê? Porque a prática do professor, a realidade da escola, a realidade da turma, é uma coisa muito, muito volátil. Não dá para você preconceber o que vai acontecer na sala de aula. Então, não dá para o organizador dar conta de tudo. O que ele pode dar conta é de um planejamento inicial. Começamos por aqui.
mas a prática do professor, a realidade da escola, a realidade da sala de aula, o cotidiano escolar, é algo muito mais versátil do que um organizador pode prever. Então, assim, algumas dúvidas que podem surgir, é simplesmente impossível fechar no organizador curricular, porque esse não é o objetivo dele. O objetivo dele é mostrar um planejamento inicial. O que vai acontecer na sala de aula, o que vai acontecer na realidade do chão da sala de aula, parte muito da cátedra, parte muito do projeto político-pedagógico, que é uma outra etapa do planejamento. Já está previsto aí, inclusive, o indicativo de um outro programa, de uma outra ação, que vai agora trabalhar os projetos políticos pedagógicos a partir do referencial construído no ano 2020. E isso também tem que estar acompanhado com formação de professores, inclusive é um diálogo, né, Branca e demais colegas que fizeram parte das reuniões, um diálogo que tem sido feito incisivamente. Não dá para escrever um referencial curricular acreditando que ele dá conta de tudo. Ele vai precisar, de fato, de formação de professores, continuada, e, enfim, jornada pedagógica, planejamento, AC, que vai dialogar com esse referencial para ele ir ganhando campo, ganhando força. Do contrário, vai ser só um documento frio, escrito, que as pessoas vão ter adesão ou não, e às vezes acaba ficando como um documento esquecido, engavetado, como tantos outros documentos, né, que compõem o cotidiano da escola. Então, um referencial curricular também precisa de todo um arcabouço por trás, que envolve projeto político-pedagógico, que envolve formação continuada de professores, para dar sentido ao organizador curricular, inclusive, a partir do referencial curricular, como eu falei. Por fim, o município de Jaguaquara, depois as colegas podem complementar, falar melhor sobre isso, fez uma opção. A opção de seguir um caminho no interior do referencial curricular que dialogue com as competências e habilidades, sim, mas que dialogue a partir de uma proposição mais crítica do currículo, né? Mais crítica não, crítica, né? Porque não tem mais nem menos, é crítica ou não é, de acordo com a ciência pedagógica, né? Com a ciência pedagógica. Então, dentro dessa opção feita pelo município de Jaguaquara, a partir de muitos diálogos, a partir de um entendimento que desde o ano passado vem sido construído pela rede, eu aqui faço parte só de um processo, digamos assim, complementar ao que já vinha sendo construído, né? Eu não tenho nenhuma pretensão e nunca tive de colocar questões de maneira que é algo novo, não é. Eu vim só para complementar uma construção histórica que o município vinha construindo, inclusive de entendimento sobre as concepções críticas do currículo, e aqui apontamos a pedagogia histórico-crítica como caminho para a construção do conhecimento crítico, e a partir dessa construção do conhecimento crítico, trabalhar, né, desenvolver ou alcançar competências como expectativa de aprendizagem, e habilidades como o saber fazer, né? O saber que parte da compreensão da realidade crítica através dos objetos de conhecimento, que aqui podemos colocar também como conhecimento científico, que é aquilo que é muito peculiar, singular à escola, né? A escola não é só conhecimento científico, com toda certeza que não. Mas a própria pedagogia histórico-crítica trabalha a proposição de conhecimento científico a partir da prática social, né? Esse conjunto aí que envolve as múltiplas possibilidades de formação através da cultura, das relações sociais, da economia, da geografia local. A prática social envolve um grande arcabouço de conhecimentos, que são conhecimentos, muitas vezes, do senso comum aos sujeitos, né? Que devem ser e precisam ser dialogados com o conhecimento científico, para a partir daí se trabalhar um conhecimento do senso comum transformado. E aí tem toda a concepção do conhecimento crítico. Essa, inclusive, para entrar nos organizadores curriculares, é a grande diferença de uma concepção pedagógica da outra concepção pedagógica. Quando o município de Jaguaquara fez a opção em trabalhar conhecimentos críticos, os professores e professoras precisaram entender
a partir de formação, projeto pedagógico, enfim, é uma coisa a médio e longo prazo. Que realidade aqui descrita é algo passível e possível a ser transformada. Essa é a diferença da concepção crítica do currículo para as concepções liberais do currículo. A concepção crítica entende que uma realidade ela não é um fato dado e acabado. Ela precisa ser transformada pelo conhecimento, né? Pela escola, pela produção de conhecimentos críticos, que aproxime os sujeitos da sua realidade objetiva. Então, a pedagogia é voltada para a emancipação social. Capítulo 2 de Pedagogia da Autonomia fala muito sobre isso, e as obras do próprio Saviani, da Pedagogia Histórico-Crítica, fala muito sobre isso. Diferente da concepção liberal, marcada aqui na BNCC e no DCRB, pela pedagogia por competências, que trabalha a competência e a habilidade como primazia da produção do conhecimento na escola, por entender que no mundo contemporâneo a ciência é algo completamente volátil. É melhor não se aprofundar no conhecimento crítico, mas se aprofundar no conhecimento que seja capaz de gerar sujeitos competentes e sujeitos habilidosos em nome da empregabilidade. E na escola é muito marcada pelos resultados, né? Vinculados a IDEB, Enem, etc, etc, etc. Podemos renegar a competenciabilidade? Eu entendo que não, porque já é política pública. Inclusive, já virou tradição escolar, desde 2017, com a BNCC, a competenciabilidade tem sido algo muito marcado, e desde muito antes, né, já com os DCNs, os PCNs, que competenciabilidade aparece aí, inclusive como produção de conhecimento para o novo milênio, né? Aprender a ser, aprender a fazer, os pilares do conhecimento, aí do Felipe Perrenot, que ancora a pedagogia por competências. Então, Jabaquara fez uma adesão, com toda a liberdade de fazer isso, inclusive o programa de reelaboração dos referenciais curriculares endossa isso, né? O município se autorizar a construir o seu currículo, entendendo que podemos trabalhar habilidade e competência a partir do conhecimento crítico, e é esse movimento que o organizador curricular se propõe a fazer, ok? Lembrando a todos e todas, nós tivemos algumas lives aí recentes sobre o Caderno 5, organizador curricular, né? E aquele organizador apresentado no Caderno 5, com muita tranquilidade, a princípio, com os colegas do Formace, né, que é o grupo da UF, os curriculistas, professor Roberto Sidney, professor Ebert, professora Cris, e no segundo momento, pelo amigo René Silva e por mim, na semana passada, inclusive faz 8 dias hoje, né? 8 dias hoje que estávamos apresentando o Caderno 5 complementar, dialogando com as modalidades, mas ficou muito claro ali que ali é um exemplo, que o Formace adota, né, como exemplaridade, é um novo conceito que eles adotam e que pode ser seguido ou não. Entendemos, em muitos diálogos, junto ao município de Jabaquara, que esse movimento de trabalhar um organizador curricular a partir de saberes, que é a proposição que o referencial franciscano de São Francisco do Conde traz no caderno organizador curricular, o caderno 5, entendemos que para tal movimento precisaria mudar todo o referencial curricular de Jabaquara, porque o referencial não trabalhou a priori as concepções, os conceitos, os fundamentos que o organizador 5 apresenta. Ali é uma exemplaridade. O município que quiser trabalhar aquele exemplo, ótimo. Quem quiser se autorizar a fazer outro, muita vontade de fazer isso. Então, o município de Jabaquara optou em não seguir o caderno 5, a partir de ser uma discussão muito rica, com conceitos muito valorosos, que pode ser estudados posteriormente, inclusive pode ser avaliado, reavaliado, o organizador de Jabaquara no futuro e adotar um outro modelo, não tem problema, a partir dos resultados que se obtém, enfim, mas se autorizou a fazer algo diferente, né? Se autorizou a fazer algo diferente. E nesse sentido que vamos apresentar aqui para os colegas o que foi colocado aí nos últimos diálogos pela comissão de governança, tá ok? Fique à vontade de fazer os complementos. Se minha internet cair, fiquem tranquilos que a internet volta. Caiu uma chuva repentina aqui em Cravolândia
não entendi nada, e a internet ficou lenta. Se estourar fogos aqui, é o momento. É o momento, entendeu? Tá tendo foguetório aqui todo dia, toda hora, faz parte do processo, mas fique à vontade de colocar aí as intervenções, tá certo? O pessoal já está apresentado aí na tela, pela equipe da Secretaria de Educação de Jabaquara, e aí tem um modelo, é uma exemplaridade, viu, gente? É uma exemplaridade. Que começa, quem quiser ampliar, pode ampliar tocando na tela, viu, gente? Fique à vontade de fazer isso. Que é um organizador curricular, e aqui é um exemplo voltado ao ensino fundamental, 5º ano do ensino fundamental, área de conhecimento humanas, componente curricular história. E aí o caderno não, o organizador começa apresentando aqui as competências específicas, tá? Que são as expectativas de aprendizagem. As expectativas de aprendizagem. Por que as competências aqui aparecem como expectativa de aprendizagem? Em muitos diálogos que estabelecemos com os colegas, é uma coisa muito curiosa, mas ainda assim uma realidade escolar. Muitos colegas, professores e professoras, têm dificuldade, de fato, em saber aonde chegar com o seu planejamento. Trabalham conteúdos, conhecimentos científicos, fazem suas melhores práticas, fazem seus melhores planejamentos, mas no momento de apresentar qual o resultado disso, tem uma dificuldade enorme em apresentar esses resultados. Então, o organizador começa com as competências específicas, que são as competências ligadas à área do conhecimento, conforme traz a BNCC, que é o documento que vai servir como base, né? Apesar de ser currículo em ação, viu, gente? BNCC não tem nada de base, não. É currículo em ação bonitinho mesmo, disfarçado de base. Mas ainda assim é normativa e temos que, né, nos ater, apesar do próprio programa de reelaboração, usando palavras do professor Roberto Sidney, propõe as traições à BNCC, né? As traições. Gosto muito dos termos adotados pelo professor Roberto Sidney. Então começa aqui com as competências específicas, que não é novidade, já está na BNCC, já está no documento que serve como base, né? Que são os 7 pontos que entende-se que ao final do percurso formativo para o 5º ano, todo estudante, toda estudante precisa compreender, dominar, se apropriar, transformar isso numa segunda natureza, né? Como diz o Saviani, conhecimento, ele tem que se transformar numa segunda natureza, você jamais esquece. Daí a crítica, por exemplo, às pedagogias voltadas ao tecnicismo, ao decoreba, ao memorex, né, que era muito comum e ainda é muito comum em escola. Você decora para resultados, mas você não aprende, não se apropria como a segunda natureza. Uma vez desenvolvida a segunda natureza, jamais você esquece. E não esquecendo mais, vai operar no seu autodomínio da conduta. Você enxerga o mundo de uma outra forma e vai ter capacidade de ser mediado nesse mundo através de concepções éticas, estéticas, filosóficas, artísticas, conceituais, morais, transformando num novo homem, uma nova mulher, né? Que entende-se aí que a educação tem esse cunho transformador quando ela é verdadeiramente emancipatória, né? Quando não é, não serve para isso. Então, começa com competências específicas. Pode descer aí, Branco. Eu não vou ler todas as competências, pessoal, a menos que precise, porque elas já estão ali na BNCC, creio que vocês já conhecem. Pode subir mais um pouquinho, Branca, por favor? Só um pouquinho para dar início. Não, aliás, é subir ou descer? Movimento inverso. Aí, não, pode chegar no outro ponto. Pode descer mais um pouquinho. Aí, pode chegar aí, tá bom demais. Tá? Note na segunda linha, né? Na segunda linha, após competências específicas, tem o organizador. O organizador ele é estruturado arquitetonicamente, né, usando o termo da BNCC, né, quando fala de nova arquitetura ao DCN. A BNCC não nega o DCN, né? O DCN de 1997, 1998, notem que já tem 22 anos. Não nega o DCN, apenas afirma que o DCN vai passar por uma nova arquitetura. E aí tem os acréscimos, né, fruto de todo aquele movimento
que alguns acusam de movimento reacionário, né, que a BNCC, por trás da BNCC, de um movimento ultraconservador. E essas são discussões conceituais que não cabem aqui nesse momento, mas é importante dizer que a BNCC ela traz algumas concepções de conhecimento que os municípios podem negar ou podem afirmar, né, já que o município aí tem também sua liberdade de cátedra por ser, né, autorizado a isso como sistema e por aí vai. Então tem aqui a unidade temática, a prática social, que é a grande novidade da arquitetura apresentada por Jaguaquara, o objeto de conhecimento, a competência e a habilidade. É um organizador muito simples, muito enxuto, e não está distante daquilo que os professores e professoras já vêm trabalhando, inclusive desde algum tempo atrás. E aí, na própria live, eu falei muito sobre isso. É muito interessante pensar da seguinte forma: um organizador, gente, não é absolutamente nada. Não é absolutamente nada. O que é importante aí é o domínio dos conceitos. Se o professor ou professora não domina o conceito, de nada serve ao organizador. Então tem que dominar os conceitos por trás, para de fato a coisa se abrir, dar luz às muitas possibilidades do organizador curricular. Tá ok? Dizer para o pessoal que essa foi a forma como a gente entende hoje, de acordo com essa pedagogia, né, que você traz aí, que a gente acha que se enquadra no perfil de Jaguaquara, a pedagogia histórico-crítica, e contemplando também a base, né, do DCRB. Então, de acordo com o nosso entendimento, a gente desenhou esse quadro, que não impede também, como você colocou inicialmente, que os outros membros que não participaram no dia dessa discussão venham também sugerir, né? O que, de repente, eles podem estar vislumbrando que a gente não conseguiu visualizar. Entendeu? Isso. Então tem a unidade temática, que não é novidade, já está ali na BNCC, que todo componente curricular, todo ano, vai ter lá as unidades temáticas que servem para nortear ali a produção do conhecimento. Tá ok? Aí, nesse sentido, temos a prática social, que é a novidade. Que é a novidade aí que vai também fazer parte do organizador curricular de Jabaquara. Mas é uma novidade muito simples e dialoga com a realidade local do município de Jabaquara, que inclusive é uma premissa aí do próprio programa de reelaboração do referencial curricular, né? Trazendo um termo aí novo, né? O termo de glocal, né? Glocal, está aprendendo muitos termos aí com essa pandemia. Glocal, que é a questão de envolver o global e o local ao mesmo tempo. Então, a prática social é um conceito da pedagogia histórico-crítica, trazido aí pelo livro Escola e Democracia, do professor Saviani, grande clássico da literatura educacional brasileira, que a prática social é o seguinte: é aquilo que é comum ao estudante e comum ao professor, e que representa uma prática social local da realidade do estudante, observando que realidade aqui é uma realidade passível a ser transformada, diferente de algumas concepções educacionais que trabalham a realidade como ponto de partida e ponto de chegada, limitando o conhecimento do aluno à sua realidade. É aquela história que todo mundo já sabe. Vamos contextualizar, por exemplo, a educação do campo. Ao invés de colocar M de metrô, colocar M de manga. Não vamos trabalhar na EJA com tais conhecimentos, porque não é a realidade do adulto. Essas coisas são coisas muito complicadas, merecem uma reflexão mais apurada, que advogam contra a formação do estudante. Muitas vezes limita o campo de ação do professor, limita o campo de compreensão da realidade do estudante à sua própria realidade. E isso não convém à escola. A escola precisa, evidentemente, a partir do diagnóstico, do planejamento, de uma análise, inclusive, dos níveis de aprendizagem da escola, da turma, etc., propor que essa realidade seja transformada a partir do conhecimento. Então, a prática social, ela é ponto de partida do trabalho e parte da realidade do estudante, que é comum ao estudante e comum ao professor.
qual é a sugestão, qual é a ideia que nós aqui, a partir de muitos diálogos junto à Comissão de Governança, à Secretaria de Educação de Jabaquara, enfim, lembrando, né, que a Comissão de Governança ela é representativa. Cada um de vocês, cada uma de vocês aqui presentes representa um coletivo que compõe os professores e professoras da rede. Então, a partir de uma democracia representativa, vocês também são a voz e o voto do coletivo, né? Também são a voz e o voto do coletivo. Então, as decisões são muito importantes ao ser tomadas pela Comissão Municipal de Governança. Entendemos que Jabaquara tem um grande arcabouço aí de realidades, né? Desde que envolve o campo, envolve relações sociais, relações econômicas, envolve aí relações urbanas, enfim, uma série de possibilidades que a prática social levanta. E aí surgiu uma ideia, que eu considerei muito bacana, inclusive, do município de Jabaquara levantar 20 práticas sociais. 20 práticas sociais que têm o desafio de dar conta, se não na sua totalidade, como eu falei, porque as realidades são muito voláteis, mas em boa parte dessa realidade do município de Jabaquara, e que eles possam servir de subsídio ao planejamento do professor. 20 práticas sociais. E aí, como sugestão, algumas ligadas ao campo da geografia, algumas ligadas ao campo da economia, algumas ligadas ao campo das relações sociais, algumas ligadas ao campo das relações de gênero, de etnia, enfim, problemas sociais que o município de Jabaquara possui e que todos aqui conhecem. E podemos levantar inúmeras práticas sociais, né, a partir disso. E aí essa prática social, como por exemplo, a levantada aqui nesse organizador curricular, Branca, por favor, pode levantar um pouquinho aqui o organizador, baixar um pouquinho, só para ver, fazer a leitura da coluna prática social. Pronto, aqui. Aqui está a prática social que foi colocada como sugestão, gente. Isso aqui ainda é uma apresentação preliminar, mas ainda assim para auxiliar na compreensão do coletivo. Então está aqui, identidade, a história do seu lugar. É uma questão levantada como prática social. A princípio, é uma coisa muito simplória. Vou falar de identidade. Mas qual o problema em volta dessa situação, né? Qual a problemática levantada por essa prática social? Toda prática social, conforme o livro Escola e Democracia, que é um convite à formação continuada de professores, lembrando que eu não trabalho para nenhuma editora, né, Branca, nem eu nem vocês, é uma questão de escolha, de concepção pedagógica, né? De concepção pedagógica, ela vem sempre alinhada a uma problemática. Quais são os problemas que podemos levantar a partir dessa questão da identidade do município de Jabaquara? E aí podemos, por exemplo, visualizar algumas situações que envolvem o campo de Jabaquara e o não reconhecimento desses sujeitos como sujeitos camponeses. Isso é uma coisa muito, mas muito visível no município de Jabaquara. Podemos aqui observar algumas questões que envolvem bairros de Jabaquara, onde sujeitos não se reconhecem como sujeitos pertencentes a esses bairros, e outras questões que envolvem gênero, que envolvem etnia, que envolvem religião, matrizes religiosas. Então, a questão da identidade envolve aí uma questão de pertença, envolve uma questão de compreensão da realidade para combater o pré-conceito, que é um pré-conceito, um conceito prévio de algo. Logo, se ele é prévio, ele não está aproximado à sua realidade objetiva, porque ele é apenas um pré-conceito. O conceito formado é outra coisa. É o conceito que delineia qual é a realidade, não é isso? E aí aquela velha história, se o aluno ou a aluna está na escola e ao ver um colega chegando de turbante branco e de roupa branca, acredita que ele faz parte de alguma matriz demoníaca, que não é raro acontecer isso, diga-se de passagem, ele tem um pré-conceito. Uma vez ele entendendo que as matrizes africanas, afro-brasileiras, não têm relação com isso, mas tem uma relação muito sólida com algumas proposições religiosas e espirituais, ele vai compreender melhor essa realidade. E assim, entendendo os problemas de identidade, de violência simbólica,
são passíveis a serem combatidos, né? Passíveis a serem combatidos. Então, a prática social, ele vai ancorar o planejamento do professor partindo de uma prévia. O tema em debate é a identidade, essa é a prática social. Tem adesão com povos, meu lugar no mundo, no meu grupo social, total adesão, né? Total adesão. A história do seu lugar, olha o complemento à prática social, né? E aí envolve uma série de outras práticas que estão imbricadas nesse conceito. E aí, como é que a gente vai fazer o entendimento da prática social? É através do senso comum? É através do diálogo? Pode até ser. Mas também através daquilo que há de mais desenvolvido em termos de cultura, que é o conhecimento sistematizado. Com essa fala, eu nego a cultura popular? De forma nenhuma. A cultura popular faz parte dessa gama, desse arcabouço teórico que é a ciência, né? Faz parte. O que não pode é uma negar a outra. A relação ela é dialética. Quando a ciência nega a cultura popular, existe aí uma hierarquização do conhecimento totalmente nocivo. E quando a cultura popular, inclusive muitas vertentes fazem isso, nega a ciência é um capitalista, a ciência não presta, é também uma questão muito complicada, que você limita o sujeito ao senso comum. Sem a ciência não há como avançar nas compreensões do conhecimento. E quando eu falo ciência, não é aquele professor com tubo de ensaio, né, de jaleco, ainda que seja também ciência, né? Mas ciência é o conhecimento sistematizado na área de humanas, de exatas, aquilo que a escola se propõe a trabalhar, inclusive, partindo da prática social. Eu já falei, inclusive, uma live no próprio município de Jabaquara, e aí tem uma concepção, inclusive, freiriana por trás disso, né? Que também é de uma base, uma concepção crítica do currículo. Quando o Freire fala, né, que o problema do professor é quando dá respostas a perguntas que não foram feitas, ou seja, trabalha a ciência pela ciência. Não, a ciência tem que partir de um lugar, e esse lugar é a prática social, onde o estudante se coloque também como corresponsável a dialogar com a sua prática social através do senso comum, e o professor, na organização do trabalho pedagógico, seguindo os procedimentos do trabalho pedagógico, utilize esse senso comum de modo a fazer os diálogos com a ciência e transformar essa prática social, que era de senso comum, para um conhecimento elaborado, que o Saviani vai chamar de conhecimento filosófico, né? Se o estudante, a princípio, não se reconhecia como sujeito do campo, vamos pegar essa realidade, eu coloco lá o endereço do meu tio que mora na cidade. Quando alguém me pergunta o que eu faço, eu vou falar que eu sou autônomo, vou falar que sou dona de casa, não falo que sou agricultor, agricultora, e isso acontece em Jabaquara e muito, e muito. Ele, a partir da ciência, a partir da cultura, a partir dos conhecimentos de pertença, ele vai se autorizar a falar: sou da cidade porque sou isso, isso e isso. Sou do campo porque sou isso, isso e isso. Compreende? Então, a prática social, dialogando com a ciência, que aqui vem os objetos de conhecimento científico, ela transforma o senso comum em conhecimento científico. E aí a compreensão das concepções críticas do currículo. A realidade ela é passível a ser transformada, né? O senso comum pode se transformar em conhecimento científico, em conhecimento filosófico ou em conhecimento crítico, né? Lembrando que conhecimento crítico, gente, não é conhecimento da esquerda, não, nem da direita. Conhecimento crítico é o conhecimento que aproxima o sujeito da sua realidade concreta. E assim ele tem um olhar diferenciado sobre os inúmeros fenômenos que envolvem a vida. Tá bom? E aí, a partir da prática social, vem os objetos de conhecimento. E eles são os objetos de conhecimento que estão alinhados aí com a questão da própria organização curricular, que traz, né, os objetos de conhecimento voltados para essa área do conhecimento e para esse ano, que é o 5º ano. Então, esses objetos de conhecimento, como nossa cultura do povo, os primeiros povoamentos da Terra, precisam dialogar, em menor ou maior escala, com a prática social para revelar essa realidade aos estudantes. A partir disso, vem a competência específica, que no referencial curricular de Jabaquara vai ser apresentado como saber ser, né? Que é a expectativa de aprendizagem. O que é que o estudante precisa saber
para ter um parâmetro de qualidade. Olha que parâmetro de qualidade, é uma dificuldade enorme que a escola pública tem em estabelecer parâmetros, o que é bom, né? O que é ruim na escola pública. Muitas vezes o currículo muito aberto, muito apego a metodologias ativas, nada contra, mas metodologia é caminho, não é objetivo, isso tem que ser deixado muito claro. Essa coisa muito aberta dilui o parâmetro de qualidade. Quando dilui, tudo fica passivo a ser bom, o que sobra à escola, né? E aí nós temos os IDEBs aí que revelam a realidade, mais que o IDEB seja seco, seja passível a falhas, né? Temos o IDEB aí que revela as realidades educacionais do Brasil, da Bahia, enfim, né? Onde ainda não conseguimos avançar nessa qualidade. E aí a competência aqui no referencial curricular de Jabaquara, que aqui é o organizador, né, que dialoga com o referencial, aparece aqui, por exemplo, nessa questão aqui da segunda coluna, por exemplo. Nós temos aqui o 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entende-se que após trabalhar todos esses objetos de conhecimento, o estudante está passível a compreender as competências específicas. Quais são elas, professor Marcos? Estão anunciadas no cabeçalho da coisa curricular. Então o professor tem como fazer essa mediação. O que é que eu estou trabalhando? Onde quero chegar? O que é que eu estou trabalhando? Onde eu quero chegar? Até para elaborar a sua avaliação, fica mais fácil. Porque a avaliação não pode ser só juízo de valor, né? Ele tem que ser juízo de valor atrelado a um parâmetro. Existe rigor científico na avaliação. E aqui são as habilidades, que também é a própria BNCC, DCRB, traz aí a listagem de habilidades, né, que é o saber fazer. O saber fazer é, sim, eu tenho conhecimento da minha realidade. E agora, eu faço o que com isso? Né? Porque ciência sem ação não vai para muito lugar, não, né? Erudição pela erudição não resolve os problemas práticos da vida. Então tem aqui, por exemplo, identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. É uma habilidade. E aí tem um velho código alfanumérico, que o professor e a professora às vezes se apega muito, não se apeguem a ele a princípio, se apeguem ao objeto de conhecimento, depois investiguem qual habilidade está sendo trabalhada a partir da sua proposição de trabalho pedagógico. Então, qual é o grande movimento que o organizador curricular de Jabaquara pretende fazer? Ao invés de começar o trabalho a partir da competência e habilidade, vai começar o trabalho a partir da prática social e o objeto de conhecimento. Prática social é algo passível à compreensão imediata do professor, é algo passível a abrir os diálogos junto aos estudantes da sala de aula, outros espaços. Quem trabalha com a EJA, por exemplo, já está muito familiarizado com isso, porque na EJA a prática social se converte em temas geradores. Porque tanto Saviani na prática social, como Freire em temas geradores, beberam da mesma fonte que é o Pstrak, pedagogo russo, que trabalha com complexos temáticos. O Saviani bebeu da fonte de Pstrak, prática social. O Freire bebeu da fonte de Pstrak e temas geradores. Então são moedas com pouquíssimas diferenças. Algumas concepções em Freire e Saviani se divergem, mas na sua essência, ambos compõem as pedagogias críticas, né? Quando o professor ou a professora se propõe a planejar a partir de competência e habilidade, falta clareza no objeto. Você pega aquela lista enorme de habilidade, aquela lista enorme de competências, e fala, e agora, se na minha graduação eu não vi isso? Na minha especialização eu vi outras questões. E aí até para chegar ao objeto de conhecimento, que é aquilo que é claro à escola, né? É o signo, como diz o Vygotsky, né? O signo de cultura e conhecimento que é capaz de transformar o autodomínio da conduta dos sujeitos. Se eu não tenho isso, porque eu parto de competência e habilidade, é muito mais difícil planejar. É muito mais complexo planejar. Então, o convite é o professor planeja a partir de prática social, objeto de conhecimento, e depois investiga a realidade, tendo competências para servir de parâmetro, inclusive parâmetro para a Prova Brasil, se for o caso, etc., ou para avaliação, se for o caso, e investiga se o estudante chegou ao saber fazer, que é a habilidade. Então, o movimento inverso é muito mais claro para o professor.
E o município não perde de vista a questão da concepção crítica do currículo, que é, na verdade, aquilo que é passível, isso quem fala não é Marcos, né? São as fundamentações teóricas sobre a realidade, a transformar a realidade. Quando competência e habilidade apenas e em si adaptar o sujeito à sua realidade. É um outro caminho, que é o caminho da adaptação social. E aí o município de Jabaquara entende que o caminho a ser percorrido precisa ser outro. Ok? Em linhas gerais, essa é a concepção do organizador curricular do município de Jabaquara. É algo que vai parecer estranho a alguns? Eu tenho certeza que sim, mas nada que no nosso entendimento não possa ser reparado, amparado por formação continuada, que inclusive precisa ser um compromisso aí da própria rede municipal de ensino, alinhar, né, as formações futuras a essa concepção de conhecimento e, por que não, a própria concepção de habilidade e competência no interior disso. E, além disso, a formação continuada é, de fato, a elaboração do referencial curricular que dialogue com o professor. O referencial precisa ser um amigo do professor e da professora, né? No sentido de ser lido e ser inteligível, entendido, e não ser um documento rebuscado, com muitos termos fantásticos, que às vezes é muito mais termos retóricos do que outra coisa, né? E afasta o professor e a professora do seu objeto de trabalho, que é a ciência, que é o conhecimento. Ok? A princípio, essa foi a apresentação, e aí, né, Branca? Ficam aí as questões, etc. No finalzinho ainda, Branca, tem a questão da organização do trabalho pedagógico, né, que são sugestões aí que o professor tem na elaboração do trabalho pedagógico, né, voltado aí aos objetos de conhecimento que são capazes de produzir competências e habilidades, né, que aí é uma coisa muito interessante que a pedagogia histórico-crítica traz, que é a atenção à tríade do planejamento, né? Que é o conteúdo, a forma e o destinatário. Mas conteúdo é um termo tradicional, um termo condenável, é a pedagogia tradicional? Não, aqui o conteúdo está a serviço do conhecimento. Não é aquele conteúdo tradicional, hierárquico, que ou o aluno sabia ou estava fora da escola. Né? O conteúdo aqui é um convite ao conhecimento, a partir da prática social, como já foi dito. A forma se eu sei quais são os elementos culturais, os objetos de conhecimento, os conteúdos a serem trabalhados com o estudante, qual é a forma que ele aprende? Forma recurso metodológico, mas recursos didáticos. Forma você fazer uso da sua didática para que o estudante aprenda. Tempo de aula, quantas aulas necessárias, quais atividades, como vai avaliar e por aí vai. E destinatário quem é o meu estudante? É um estudante da EJA, ele tem todo um arcabouço de identidade por trás que influencia na sua metodologia, que é a forma, e influencia na sua seleção dos objetos de conhecimento, que é o conteúdo. Educação infantil, já mexe com a forma. Classe multisseriada, no caso da educação do campo, já mexe com a forma. Então, a forma é o que vai determinar como o objeto de conhecimento vai chegar até o destinatário, que é o estudante. Então, essa tríade é muito importante. O problema é que algumas concepções teórico-pedagógicas condenam a ciência. Eu falo isso sem o menor constrangimento. Condena a ciência, condena o conteúdo. Fala assim, o conteúdo é nocivo. O importante é competência e habilidade, que não é a mesma coisa, viu, gente? De conhecimento científico. E aí trabalha com um grande aporte às metodologias. O professor, para ser bom, tem que ser bom em metodologias. Mas se ele for vazio de conhecimento, de que serve a metodologia? Né? Metodologia ativa, está muito em voga, só fala nisso hoje em dia. Qualquer webinar, qualquer link é metodologia ativa. Importantíssimo, mas temos que entender que metodologia ativa é caminho para o conhecimento, não é objetivo de conhecimento. Então, essa tríade aí é muito importante, que merece, inclusive, um diálogo maior, informações, etc., para se chegar aí à organização do trabalho pedagógico dentro do organizador curricular. Tá certo? Aí, em linhas gerais, é essa a apresentação, né? Branco e demais amigos e amigas aí, fiquem à vontade em fazer as colocações, as ponderações que podem estar por vir, tá certo? É com vocês, minhas amigas e amigos.
Obrigado, Branca, pela exposição aí, tá bom? Eu gostaria de ouvir os colegas. Não é que se tem alguém que queira colocar, fazer a sua consideração em relação ao como ficou o desenho dos quadros. A princípio, como quem participou sabe, a gente tinha decidido colocar, pelo amor de Deus, o negócio sabe sozinho. No quadro, as competências específicas vieram aqui, né, apareceu logo de primeira, porque a gente, como é as competências específicas da área, é da área do componente. Então, o quadro fica um pouco distante. Então, toda hora que o professor fosse conferir as competências que estariam ligadas ao objeto de conhecimento, eles teriam que retornar ao texto, né, ao organizador, ou ao referencial, para encontrar a competência e fazer essa junção para ver do que se tratava. Então, em tudo isso, a gente buscou trazer dentro do quadro organizador e saindo de lá, do referencial, né, do texto escrito. Então, tirando de lá e colocando aqui. Mas aí eu não sei, né, o que vocês acham. Na verdade, a gente suprimiu a última coluna daquele referencial inicial que foi construído ano passado, né, Mari, nos grupos, por área. A gente suprimiu a última coluna e inseriu os conhecimentos específicos já no objeto de conhecimento. Então, deixou em destaque no objeto de conhecimento e logo em seguida, na mesma coluna, a gente descreveu os conhecimentos específicos para ficar tudo no mesmo lugar, né, Branca? Pensando sempre na praticidade do quadro. Na verdade, como disse Marcos, né, e a gente também vem discutindo muito, o quadro ele tem que ser um desenho que realmente facilite o planejamento do professor, né? Que o professor consiga compreender e transpor para o seu planejamento para que, de fato, seja efetivado o que está lá no referencial. Né? Porque se o professor pegou o quadro e ele não conseguir entender de onde partir, o que ele vai trazer para o seu planejamento, de nada valeu os textos que estão, né, escritos, porque o texto escrito não vai ser o que ele vai usar para favorecer o planejamento, né? E sim o quadro, que muito dele o professor vai precisar transpor para o planejamento. Então, por isso, quanto melhor e mais claro ficar, mais nós conseguiremos, de fato, colocar em potencial, certo? Mas e vocês vendo aí? Vocês conseguiram entender, compreender? Se fosse vocês, se você pegar o quadro hoje para planejar, conseguiria? Ou ficou obscuro, ficou confuso? O que vocês acham, gente? A gente precisa amarrar isso com vocês para daí a gente compartilhar na reunião quarta-feira. Vamos lá, quem se habilita? Semana passada eu tive aí, Cida estava me mostrando esse quadro. Não, o que a gente vem discutindo desde sempre e já virou até vou até gravar essa fala minha. O menos é mais para mim nesse momento. Então, aquele quadro inicial ele estava extremamente confuso, que era uma poluição de informações e a gente sabe que da dificuldade que é de se entender
um quadro desse. Agora ele fica mais claro para mim. Eu olhando aqui, acompanhando a explicação de Marcos, ele ficou mais enxuto, ele ficou mais interessante para que o professor que vá utilizá-lo como um sustentáculo se referendar, né? Olhar isso de uma forma mais clara. Ficou bem enxuto, tá bem bacana. Só uma pergunta, pode ser uma pergunta imbecil, tá? Que eu vou fazer aqui. Essa sigla aí em habilidade de saber fazer. A questão aí, a dúvida é o saber fazer, Juliano? Não, essa sigla aí, EF05HI. É o famoso código alfanumérico que a BNCC traz. Ah, tá. É um código, né? Aí, por exemplo, ali, por exemplo, EF é ensino fundamental. 05 é o ano, né? Quinto ano. HI é história e 01 é o número da habilidade, porque a BNCC ela trabalha com uma matriz de pedagogia por competências e tem um apego ao procedimento tecnicista, né? De você ter uma produção de conhecimento pré-concebida. E aí traz uma lista, cara, de habilidade. Se for somar todos os anos e áreas de conhecimento, das 417 páginas do documento, sei lá, muito mais da metade é só lista de habilidade e competência. Que aí serve para ancorar o trabalho do professor, de acordo com o ideário tecnicista, né, de competência e habilidade, a uma matriz de referência. E essa mesma matriz, esse código alfanumérico, ela é ligada a algumas avaliações externas, como, por exemplo, o próprio IDEB, né? A própria Brasil é ligada a essas matrizes também de habilidades. Então, é o código alfanumérico. Toda habilidade vai ter esse código aí, que é só para interpretar onde é que você encontra esse conhecimento. Foi muito criticada no começo, inclusive, mas ainda assim é um código útil, né? É um código útil. E assim, né, Marcos, os nossos livros didáticos também trazem o código alfanumérico, né? Então, por isso que ele aparece aí no referencial. Ele precisa aparecer, Júlio. É porque, viu, Branquinha? É porque a educação física sempre foi escanteada e aí a gente não tem livro. É complicado. É complicado, cara. É verdade, é verdade. Só uma observação. E aí, gente, boca pequena aqui, tá gravado, inclusive, isso, mas só para deixar claro também o movimento. Esse movimento que o programa, que inclusive faço parte como especialista e tenho muito orgulho disso, mas esse movimento que o Caderno 5 do Programa de Reelaboração dos Referenciais Curriculares propôs, é um movimento muito ousado, né? Porque trabalhou num espectro de conhecimento completamente diferente às matrizes que os municípios estavam habituados a trabalhar, né? Quando você traz saberes, ao invés de competência e habilidade. Mas em uma reunião, inclusive, lá atrás, junto à própria comissão de governança, isso foi colocado, inclusive, né? O risco de se tirar a habilidade e competência. Quando você tira a habilidade e competência, hoje, diante de uma tradição escolar, e aqui eu falo tradição não no conceito da pedagogia tradicional, mas tradição como uma gama de procedimentos que já estamos acostumados a fazer. Quando você traz isso como tradição escolar, como é que você tira competência e habilidade do organizador curricular, se o próprio livro didático vai trazer esses conceitos? A gente não pode deixar os professores às cegas. E aí esse caderno 5, inclusive, falo isso com muita tranquilidade, viu, gente, já que é público, foi envolto a muitos diálogos lá no interior do programa de reelaboração do referencial curricular. Por isso que demorou, inclusive, a sair alguns cadernos, porque, de fato, a decisão de se tomar, de seguir um organizador sem competitividade, não foi consenso no programa. Mas, assim, quando você, muito assertivamente colocado por Branca, aqui nesse momento, traz isso no organizador, você já traz também no livro didático. E aí já associa o trabalho do professor a esse instrumento que hoje a gente sabe é muito útil. Mesmo sabendo, né, Juliano, que nem todos os professores, por conta da sua área de conhecimento, têm acesso às políticas do Programa Nacional do Livro Didático, e aí tem que ser um professor e tanto
para trabalhar esses conhecimentos, né, de forma abstrata, no sentido de não ter um livro didático para seguir o trabalho, ok? Por isso que o Jabaquara, inclusive, não retirou competência e habilidade, manteve. Além disso, Marcos, tem também a questão de que, desde o ano de 2018, que a gente vem discutindo no município essa questão, né, de competências e habilidades. A base traz, e se agora a gente entende que a gente pode excluir, a gente vai criar um desarranjo muito grande na rede, porque eles começam a trabalhar, nem bem entendem, e a gente já tira com qual autoridade a gente faz isso. Né? Então, eu acho que, de fato, eles precisam estar ainda, até que lá na frente se descubra, né, que não há necessidade de vir dessa forma, mas a gente também entende, eu acho que os meus colegas também vão pensar como eu, a gente, quando planejava, há alguns anos atrás, que a gente não usava essas nomenclaturas, mas a gente, no objetivo geral e nos objetivos específicos, a gente trazia tudo isso que está descrito aí, né? Como se as competências fossem o objetivo geral, né? Os objetivos gerais, e as habilidades, os objetivos específicos, né? Então, eu penso que, se a gente pegar uma a uma, a gente vai ver que, nas entrelinhas, é isso que a gente dizia lá, né? Que o sujeito teria que a gente ainda usava levar o aluno a compreender acontecimentos históricos, nananana. Isso era o quê? Era um objetivo geral nosso, que passou a ser competência na base. Então, não vejo que tenha muita diferença. Eu vejo que tem muitos significados parecidos ou iguais a outras nomenclaturas. Inclusive, quem está acompanhando as lives está vendo aí que no quadro de São Francisco, que a Undime apresenta e bate sempre, os saberes para a gente são os objetos de conhecimento que está na base. Então, praticamente não mudou nada, né? E o saber fazer que eles trazem lá. Se você pega o caderno 5, lá no caderno vai dizer que está se referindo às habilidades, né? O saber fazer e o saber ser. Então, mudou o que mesmo? Nada. Trocou só o nome. Então, por que então não seguir com a proposta que já vinha se pensando e que o quadro já estava praticamente pronto aqueles dias anteriores, né, que tivemos no referencial, né? O que a gente está fazendo agora é adequando a pedagogia histórico-crítico, né? Trazendo esse diálogo para o quadro, tá bom? Então, vamos lá, né? Eu vi, Juliano se colocou, dizendo que no entendimento dele está mais claro. Também percebi isso no chat através da fala de Itana e de Ancenati. Então, a gente pode dar continuidade ao serviço do jeito que está. Leila estava com a gente no dia, então já sabe do que a gente está falando. E logo depois a gente marca o encontro presencial ou através do Meet para a gente mostrar o todo, né, do quadro. Embora a gente saiba que a gente vai precisar, sim, de alguns encontros, até para análise, para releitura, né, para formatação do quadro e formatação do texto, para o fechamento final. Porque nós estamos na releitura e na sistematização. É lógico que os pontos que a gente está observando, a gente já está amarrando, né? Para um texto dialogar com o outro, um componente dialogar com o outro, e
vice-versa, a gente já está fazendo isso. Quando a gente percebe alguma discordância de termos, a gente já vai consertando, mas a gente referencia também com o que foi dito anteriormente, né, quando a gente vai percebendo essas falhas, mas, de fato, a gente vai precisar de uma semana para a releitura, né, e de preferência que essa releitura seja feita com quem não está envolvido, porque a gente de trás para frente tantas vezes que às vezes a gente passa despercebido, né, por algo que outra pessoa lendo vai receber. Tá bom? Mais alguém? A boa notícia, né, Branca? A boa notícia é que, não sei se vocês receberam já aí o comunicado do programa de reelaboração de referenciais curriculares, vai haver a prorrogação, né, do prazo, vai haver a prorrogação do prazo final para a conclusão do referencial curricular nos moldes do programa, né? Nos moldes do programa. Não sei ao certo qual é o prazo, mas me parece, depois eu confirmo isso, que antes o prazo final era 1º de outubro, agora será dia 23 de outubro. Salvo engano é isso, de 1º de outubro a 23. E ganhamos um tempinho aí, mais umas 3 semanas, para poder trabalhar em cima desse material, tá bom? Confirme, por favor, que parece que vocês vão receber aí via formadora do núcleo. Tá bom? Ela não colocou ainda não, Marcos, mas antes, no último programa disponibilizado por Renê, o último prazo seria 11 de novembro. Então, você está dizendo que estendeu para 23 de novembro, é isso? Estendeu. Não encolheu, não, estendeu. Houve um novo... Até porque, Marcos, talvez esse tempo aí tenha estendido mais para os conselhos municipais do que para nós. Porque o conselho, eles tinham deixado apenas 13 dias para análise do documento. E a gente sabe que é pouco. Entendeu? Sim. Então, eu penso que esse tempo aí vai ficar mais para o conselho do que para a gente. Alguém gostaria de falar, gente? E aí, colegas, mais alguém? Compreendido por todos? É isso? Podemos fechar o documento, seguir dessa forma? Botem sim aí ou não, por favor, no chat, para deixar registrado que vocês estão concordando conosco. Eu entendi. Tana botou aqui no chat. Já recebemos dia 23/10. Eu acho que ela se refere ao que o SINAD talvez possa ter colocado. Foi isso, Tana? De que para o GEAS, até dia 23/10, é o tempo que nós temos para essa... A carta já está no grupo. Isso, então é isso mesmo. Ok, mas o que Marcos traz agora é que dia 23/11 para finalizar, né? Então, eu penso que seja exatamente isso. Não, a atualização é essa que os colegas estão colocando aí no chat, viu? É a mesma atualização, Branca. Tá bom? Certo. É dessa forma. Só que, assim, a gente o meu diálogo aqui com as meninas é que a gente consiga, dia 25, concluir. Né? Na próxima semana, a gente precisa, para nós também, porque está sendo muito intenso a nossa tarefa aqui, gente. Pensem que a gente tem trabalhado integralmente, manhã, tarde. Eu tenho levado alguns materiais para casa, né, para que a gente consiga concluir, né, os textos, porque muitos textos estavam por fazer, né? A gente solicitou ajuda de algumas pessoas voltadas para a área, mas a gente teve dificuldade, então a gente precisou construir os textos e socializar, né, com professores da área. Então, isso tomou muito tempo,
nosso, e depois a releitura, que a gente foi melhorando, foi colocando algumas referências que os nossos colegas sinalizaram, né? Então, por conta disso, somou-se muito tempo. Então, o que a gente quer? Essa semana agora, pretendemos fechar os organizadores para a semana que vem a gente fazer a releitura, tá? E quiçá, né, no início logo de outubro a gente disponibilizar para consulta pública, porque uma semana depois da consulta pública a gente envia para o conselho, tá bom? E aí a gente vai aguardar, até porque na consulta pública provavelmente vai haver alguma, né, avaliação que precise rever, ou também depois da análise do conselho. Então, a gente não pode ficar amarrando muito ou revendo todo momento, voltando atrás, para que a gente caminhe, até porque vai ter outras análises. Tá bom? Quem fazer alguma colocação, ou a gente pode encerrar. Eu agradeço desde já, tá? A presença de todos. Obrigada pela parceria, gente. Venha participar com a gente quando tiver momentos presenciais. A gente promete manter a distância. Estamos tomando todas as medidas preventivas. A gente se reúne no salão, que é bastante ventilado, cada um distante um do outro. Mas eu acho que a gente precisa desse diálogo próximo. Você consegue visualizar melhor. Melhorou tanto. Tá bom? Mais alguém? Ninguém quer falar mais não, então cheiro para vocês. Fiquem com Deus, que o Senhor os proteja, que a gente vai dar continuidade no nosso trabalho.